Senhor, sua esposa não está morta, eu sei onde ela está. As palavras saíram da boca de uma menina descalça, não mais que 10 anos, diante de um homem vestido de luto que ajoelhava sobre uma lápide de mármore. Era 1902 e o cemitério da Fazenda Santo Antônio, no interior de Minas Gerais, estava silencioso como só os lugares dos mortos sabem ser. O vento sacudia as folhas dos ipês amarelos e o cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume murchado das flores que enfeitavam os túmulos. O homem levantou os olhos devagar. Eram olhos fundos, escuros, cercados por olheiras profundas que pareciam ter sido cavadas pela mão cruel da insônia. Joaquim Almeida Sampaio tinha 42 anos, mas parecia carregar 60. Era dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, senhor de cafezais intermináveis, de casarões e fortunas. Mas ali, diante daquela lápide, ele não era nada além de um homem quebrado. "O que você disse, menina?" A voz dele saiu rouca, quase inaudível. A criança não recuou. Seus olhos castanhos tinham algo de antigo, como se já tivessem visto demais para aquela idade. O vestido surrado estava rasgado na barra e seus pés sujos de barro contavam a história de quem vivia longe do conforto. Ela segurava um ramo de alecrim nas mãos pequenas. Sua esposa, Dona Helena, ela não morreu. Eu vi ela. Joaquim sentiu o coração disparar. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Só existia aquela voz fina, aquela afirmação impossível, absurda, cruel. Antes de continuar essa história que vai mexer com seu coração, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. E comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Vamos formar uma corrente de fé pelo Brasil e pelo mundo. "Sai daqui antes que eu te mande açoitar, sua pestinha mentirosa", ele rosnou, levantando-se bruscamente. Mas as pernas falharam e ele quase caiu sobre a própria lápide. A menina segurou seu braço com uma força inesperada. "Escuta o que eu tô dizendo, moço. Ela tá viva, tá morando no povoado do Espinhaço, numa casinha de taipa perto do rio. Ela não sabe quem é, não lembra de nada, mas é ela. Eu juro pela alma da minha mãe que está no céu. E você, acredita que uma verdade pode ser tão impossível que só uma criança teria coragem de contá-la?" Mas para entender a dor que rasgava o peito de Joaquim naquele momento, é preciso voltar no tempo. É preciso conhecer a história de um amor que começou onde ninguém esperava. Num salão enfeitado de santos, numa festa de casamento de gente rica em 1896. Joaquim tinha 36 anos e estava ali apenas porque o pai do noivo era seu sócio no comércio de café. Ele odiava festas, odiava a falsidade dos sorrisos, as conversas vazias, o cheiro enjoativo dos perfumes caros. Ficou num canto, bebendo vinho do Porto, contando os minutos para ir embora. Foi quando ela entrou no salão. Helena tinha 19 anos e usava um vestido azul claro que parecia flutuar quando ela andava. O cabelo castanho estava preso num coque elaborado e ela trazia nos olhos verdes uma mistura estranha de timidez e coragem. Não era a mulher mais bonita da festa. Havia outras mais vistosas, mais enfeitadas, mas havia nela algo que prendia o olhar, uma luz, uma presença. Joaquim não conseguiu desviar os olhos. Ela estava acompanhada dos pais, o barão de Araújo e sua esposa, gente importante da capital paulista. Joaquim conhecia a família de nome, sabia que tinham perdido quase tudo nas crises do café, que viviam agora de aparências e das migalhas do que fora uma grande fortuna. Ele não era homem de se aproximar de mulheres em festas, mas naquela noite algo mais forte o empurrou. Atravessou o salão, o coração batendo como não batia desde a juventude, e pediu licença para tirar Helena para dançar. Ela aceitou, as bochechas corando de um jeito que ele achou a coisa mais bela do mundo. "O senhor dança muito bem",
ela disse quando a valsa começou. Minto se disser que danço sempre, Joaquim respondeu, e ela riu. Era um riso cristalino, sincero, que ecoou dentro dele como um sino de igreja. Dançaram 3 músicas, conversaram sobre trivialidades, o calor de Santos, a beleza da decoração, a música da orquestra. Mas Joaquim sabia, com aquela certeza que não vem da cabeça, mas do peito, que aquela moça mudaria sua vida. No fim da noite, ele pediu permissão ao barão para visitá-la. O barão, homem prático, viu ali uma oportunidade. Joaquim era viúvo sem filhos, dono de terras imensas em Minas, homem sério e trabalhador, um bom partido. Helena, por sua vez, precisava se casar bem para salvar a família da ruína completa. Foram 3 meses de namoro formal, sempre vigiado, sempre correto. Joaquim viajava de Minas até São Paulo 2 vezes por mês só para vê-la por algumas horas. Levava flores, chocolates vindos da Europa, livros de poesia. Helena recebia tudo com uma gratidão que não parecia fingida. Mas foi numa tarde, quando estavam sozinhos por acaso no jardim da casa do barão, a mãe dela tinha saído por alguns minutos, que Helena disse a verdade. Joaquim, eu preciso que o senhor saiba de uma coisa. Meu pai quer esse casamento porque o senhor tem dinheiro. E eu não sei se sou capaz de amar o senhor como o senhor merece. Joaquim, que esperava declarações românticas, ficou paralisado. Ela continuou, a voz tremendo. Mas eu prometo que vou tentar. Vou ser uma boa esposa. Vou cuidar da casa, vou te respeitar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Só não posso prometer o que não sei se posso dar. Joaquim olhou para aquela moça franzina, de olhos honestos, e sentiu uma admiração imensa. Helena, eu te agradeço pela sinceridade. E te digo uma coisa. Eu não quero que você finja nada. Eu vou te amar o suficiente por nós dois. E se um dia você não quiser mais ficar, eu te deixo ir. Ela o olhou espantada. O senhor fala sério? Falo. Porque amor de verdade não prende. Amor de verdade quer a felicidade do outro, mesmo que seja longe da gente. Foi a primeira vez que Helena olhou para ele com algo além de cordialidade. Foi a primeira vez que ela viu o homem por trás do fazendeiro rico. Casaram-se num sábado de sol, na igreja de São Francisco, em São Paulo. Helena estava linda no vestido de renda branca. Joaquim estava desajeitado no fraque novo. Mas quando trocaram as alianças, e quando ele beijou a testa dela com uma delicadeza infinita, ela sentiu o coração se mover. Talvez, só talvez, aquilo pudesse dar certo. A viagem de São Paulo até a fazenda Santo Antônio durou 3 dias. Helena nunca tinha saído da capital. Ficou fascinada com a imensidão das terras, com o verde sem fim das plantações, com o cheiro da terra vermelha depois da chuva. Quando chegaram, os empregados estavam todos perfilados na frente da casa grande para recebê-los. Havia dezenas deles, trabalhadores das lavouras, cozinheiras, mucamas, capatazes, todos com roupas limpas, todos nervosos. A casa grande era imensa, 2 andares, paredes grossas de taipa rebocadas de branco, telhado de barro vermelho, varandas amplas com redes de crochê. Por dentro, móveis pesados de jacarandá, santos de madeira nos nichos, o cheiro de cera de abelha misturado ao de café torrado. Helena andou pelos cômodos como quem explora um continente desconhecido. Tinha medo de quebrar alguma coisa, de desagradar, de não saber o que fazer. Na primeira noite, Joaquim percebeu o nervosismo dela. Fique à vontade, Helena. Esta casa é sua agora. Pode mudar tudo o que quiser. Ela sorriu, mas era um sorriso inseguro. Eu nunca cuidei de uma casa tão grande. Você não precisa cuidar sozinha. Tem gente aqui para tudo. Você só precisa ser feliz. Ser feliz. Como se fosse simples assim. Mas aos poucos, Helena foi se acostumando. Foi descobrindo, surpresa, que gostava daquela vida. Gostava de acordar cedo e ver o sol nascendo atrás dos morros.
Gostava do canto dos passarinhos, do cheiro do pão saindo do forno a lenha, do jeito que a luz dourada da tarde entrava pelas janelas. Ela começou a cuidar do jardim. Plantou roseiras, jasmins, lírios. Mandou buscar mudas de São Paulo. Passava horas com as mãos na terra, suja e feliz. Joaquim observava tudo de longe, o coração transbordando. Ele não forçava nada, não exigia nada. Apenas a amava, quieto, constante, como o sol que nasce todo dia sem pedir nada em troca. E foi assim, nessa paciência silenciosa, que Helena se apaixonou por ele. Não foi um raio, não foi uma explosão. Foi um rio lento que foi crescendo, crescendo, até transbordar. Numa noite, 6 meses depois do casamento, ela o procurou no escritório onde ele examinava os livros de contas. Joaquim, ele ergueu os olhos, preocupado. Aconteceu algo? Eu queria te dizer uma coisa. Diga. Helena respirou fundo. Eu te amo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o crepitar da lamparina a óleo. Joaquim levantou-se devagar, como se tivesse medo de que o movimento quebrasse o momento. Atravessou o espaço entre eles e segurou o rosto dela nas mãos grandes e calejadas. Repete. Eu te amo, Joaquim. De verdade. Não porque você é bom comigo, não porque você me deu uma casa bonita, mas porque você me fez descobrir quem eu sou, porque você me deu liberdade quando eu esperava uma prisão, porque você... Ele a beijou antes que ela terminasse. E foi o beijo mais verdadeiro que qualquer um dos dois já tinha dado na vida. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar seu like e comenta aí embaixo. Você acredita em amor verdadeiro? Bora interagir. Os meses se transformaram em anos. 2 anos de felicidade tão grande que assustava. Helena se tornou a senhora da fazenda, respeitada e querida por todos. Ela cuidava dos doentes, ensinava as crianças a ler, organizava festas para os trabalhadores nas colheitas. Joaquim, por sua vez, descobriu que podia ser feliz. Ele, que sempre fora um homem duro, fechado, aprendeu a rir, a dançar, a tocar viola nas noites de lua cheia. E então, numa manhã de setembro, Helena deu a notícia que ele tanto esperava. Joaquim, vamos ter um filho. Ele a ergueu nos braços e rodou com ela pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Os empregados, que ouviram a gritaria, vieram correndo pensando que era alguma desgraça e acabaram encontrando os patrões abraçados, felizes como 2 passarinhos. Joaquim mandou reformar um quarto inteiro para o bebê. Comprou um berço de madeira nobre vindo do Rio de Janeiro. Mandou fazer roupinhas de linho. Trouxe brinquedos da capital. Era um exagero absurdo e Helena ria daquilo tudo. Você vai estragar essa criança antes dela nascer. Vou estragar sim, e você também. Vou estragar vocês 2 até não poder mais. Ela o abraçou forte, o rosto encostado no peito dele. Eu tenho medo, Joaquim. Medo de quê? De que isso tudo seja bom demais, de que a felicidade não dure. Ele beijou a testa dela. Vai durar, amor, vai durar para sempre. Mas nenhum de nós sabe o que o amanhã guarda, não é mesmo? Foi numa tarde de dezembro, às 6 semanas do parto, que a tragédia chegou. Helena precisava ir até a vila vizinha, Bom Repouso, para consultar a parteira Dona Mariquinhas, que tinha sido contratada para fazer o parto. Era uma viagem de 3 horas, um caminho conhecido e seguro. Joaquim estava no meio da colheita, não podia se ausentar. Mas mandou a melhor carruagem, o cocheiro mais experiente, seu Jacinto, que trabalhava com ele fazia 20 anos, e 2 mucamas de confiança. Volta logo, tá ouvindo? Ele disse, ajudando-a a subir na carruagem. Volto antes do jantar. Ela prometeu e deu-lhe um beijo demorado. Foi a última vez que ele a viu consciente. O dia passou, a tarde chegou. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. Joaquim esperava na varanda, olhando a estrada.
6 horas, 7 horas, 8 horas. A inquietação virou medo. O medo virou desespero. Às 9 da noite, ele montou o cavalo mais rápido que tinha e saiu em disparada pela estrada, levando 6 homens com lanternas e tochas. Cavalgaram por 2 horas até chegarem à curva do despenhadeiro da Viúva. Um trecho perigoso, onde a estrada margeava um precipício fundo, com um rio caudaloso lá embaixo. Foi ali que encontraram a carruagem. Ela estava tombada na beirada do precipício, as rodas quebradas, as lanternas apagadas. Um dos cavalos estava morto, o pescoço quebrado. O outro tinha fugido. Seu jacinto estava caído alguns metros adiante, o crânio aberto, os olhos vidrados, olhando para o céu. Morto. Das mucamas, nenhum rastro. E de Helena... Joaquim desceu do cavalo e correu até a beirada do precipício. Olhou para baixo. O rio, inchado pelas chuvas de dezembro, rugia 30 metros abaixo, espumando contra as pedras. Foi quando ele viu, preso num galho de aroeira que crescia na encosta, o chale de renda branca que ele tinha dado a Helena no aniversário dela. Estava rasgado, manchado de sangue. Joaquim soltou um grito que ecoou pelos morros. Um grito que vinha de tão fundo que parecia rasgar a própria alma. Ele desceu a encosta, agarrando-se às pedras, arranhando as mãos, sem sentir dor. Conseguiu pegar o chale, apertou-o contra o peito e chorou como nunca tinha chorado na vida. Os homens desceram atrás dele, procuraram por horas, com as tochas iluminando a escuridão. Gritaram os nomes de Helena e das mucamas. Nada. O rio tinha levado tudo. Nos dias seguintes, Joaquim mobilizou todos os homens da região. Ofereceu fortunas a quem encontrasse o corpo de Helena. Foram 15 dias de buscas incessantes. Vasculharam quilômetros do rio abaixo. Investigaram cada praia de areia, cada remanso, cada poço fundo. Encontraram, a 2 léguas de distância, o corpo de uma das mucamas, preso entre as pedras, já inchado e deformado. Mas de Helena e da outra mucama, nada. O delegado de Bom Repouso, um homem gordo e preguiçoso, disse que não havia mais o que fazer. Dom Joaquim, pelas características do acidente e pela força do rio, os corpos devem ter sido levados para muito longe. É possível que nunca sejam encontrados. Sinto muito. Joaquim quis matar aquele homem ali mesmo, segurou-se, mas saiu daquele cartório com a certeza de que a justiça não faria nada. Foi o padre da freguesia, padre Anselmo, homem velho e santo, quem convenceu Joaquim a fazer o enterro simbólico. Meu filho, você precisa fazer o luto. Precisa enterrar essa dor, mesmo que não enterre o corpo. Helena está com Deus agora, ela e a criança. A criança. Joaquim tinha esquecido que Helena não morrera sozinha. Levara consigo o filho que nunca nasceria. O enterro foi num dia cinzento de janeiro. Joaquim mandou fazer um túmulo de mármore branco, o mais bonito que o dinheiro podia comprar. Gravou o nome dela em letras de ouro. Helena Almeida Sampaio. Amada esposa e mãe. 1877-1899. Descanse em paz ao lado de Deus. Metade da região compareceu. Todos choraram. Joaquim não derramou uma lágrima. Ficou ali parado diante do túmulo vazio, o rosto de pedra, os olhos secos. Por dentro, ele estava morto também. Os 3 anos que se seguiram foram de um luto que devorou Joaquim por completo. Ele se fechou na fazenda, parou de receber visitas, parou de ir à cidade, parou de cuidar dos negócios com a atenção de antes. Os capatazes tocavam tudo e ele apenas assinava os papéis que lhe traziam. A casa grande, que antes era cheia de luz e vida, tornou-se um mausoléu. Joaquim mandou fechar o quarto que estava sendo preparado para o bebê. Nunca mais entrou lá. Mandou cobrir o piano com lençóis brancos. Mandou arrancar as flores do jardim que Helena tinha plantado. Eu não quero mais ver nada que me lembre dela, ele ordenou, a voz fria como gelo. Mas como um homem esquece a mulher que amou?
Como arranca do peito a memória de cada sorriso, de cada palavra, de cada manhã acordada ao lado dela. Joaquim não esqueceu. Apenas enterrou tudo tão fundo dentro de si que parecia um morto-vivo andando pela fazenda. Todos os domingos, depois da missa, ele ia até o cemitério. Ficava ali, ajoelhado diante da lápide de mármore, conversando com ela. Contava sobre a safra, sobre o tempo, sobre a solidão que o comia por dentro. Às vezes, chorava. Às vezes, ficava apenas em silêncio, a mão pousada sobre o mármore frio. Foi num desses domingos, 3 anos e 2 meses depois da morte de Helena, que a menina apareceu. Joaquim estava ajoelhado diante da lápide, como sempre. Trazia flores frescas, sempre trazia, mesmo sabendo que ninguém as via além dele e dos mortos. Era um dia abafado, com nuvens carregadas, prometendo tempestade. Helena, eu não sei mais como viver sem você, ele murmurou, a voz rouca de tanto silêncio. Já faz 3 anos e eu ainda acordo de noite esperando te ver do meu lado. Ainda ponho comida para 2 pessoas na mesa. Ainda... Foi quando ouviu a voz. Senhor, sua esposa não está morta. Eu sei onde ela está. E tudo mudou. Já contei como foi esse encontro. Como Joaquim reagiu com raiva, como a menina insistiu, como ele quase expulsou Isadora do cemitério. Mas não contei o que aconteceu depois. Joaquim agarrou a menina pelos ombros, não com violência, mas com desespero. Como você sabe? Como pode ter certeza? Isadora não tremeu. Porque eu sei ler, moço. E tenho um livro na casa dela. Um livro de poesia. Tem um nome escrito dentro, para Helena. Com todo o meu amor, Joaquim. É sua letra? Joaquim sentiu as pernas fraquejarem. Eu dei um livro para ela. Camões, antes de casar. É esse mesmo. Ela não sabe o que está escrito porque ela esqueceu de ler. Mas eu li, e eu vi a aliança que ela usa no dedo. Tem umas letras por dentro. J-A-S. Joaquim sussurrou. As iniciais do meu nome. E ela tem uma marca aqui. Isadora apontou para a própria sobrancelha esquerda. Uma cicatriz pequenininha de quando era criança. Joaquim lembrava. Helena tinha contado que caíra de uma mangueira aos 7 anos. Ele caiu de joelhos ali mesmo, na terra do cemitério, e chorou como criança. Isadora esperou em silêncio. Quando ele se acalmou, ela disse: Eu não tô mentindo, moço. Eu juro por Deus. Por que você veio me contar? A menina olhou para os próprios pés descalços. Porque ela é boa comigo. Me dá comida quando eu tô com fome. Me ensina a ler. E eu pensei, se minha mãe tivesse se perdido, eu ia querer que alguém contasse para o meu pai onde ela estava. E onde está seu pai? Morreu, de febre, faz 2 anos. Joaquim olhou para aquela criança magra, cheia de dignidade, e viu uma coragem que ele mesmo não tinha. Como você se chama? Isadora. Isadora, se você estiver falando a verdade, eu te dou tudo o que você quiser. Ouro, terras, uma casa. Ela sacudiu a cabeça. Eu não quero nada, moço. Só quero que o senhor traga ela de volta, porque ela não merece viver sem saber quem é. Gente, vocês estão acompanhando? Essa história está mexendo comigo. Se você está emocionado também, deixa aquele like e se inscreve no canal. E comenta aí. Você iria atrás da verdade ou teria medo de se decepcionar? A viagem até o Espinhaço foi a mais longa da vida de Joaquim. Cada légua parecia um século. Cada noite, acampados na beira da estrada, era uma eternidade de dúvida. E se a menina estivesse enganada? E se fosse apenas alguém parecida com Helena? E se fosse uma armadilha, um golpe cruel? Mas havia algo na certeza de Isadora que não deixava Joaquim desistir. Levou 2 homens de confiança, Coronel Miguel, capataz velho e leal, e João das Mercês, um liberto que trabalhava na fazenda desde menino. Ambos tinham conhecido Helena. Ambos choraram quando ela morreu. Patrão, disse Miguel na segunda noite de viagem, enquanto esquentavam as mãos numa fogueira.
E se for verdade? E se ela tiver viva todo esse tempo? Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. Então eu vou ter que aprender a perdoar a mim mesmo por ter desistido de procurar. Quando chegaram ao espinhaço, era quase meio-dia. O sol causticante de Minas caía a pino sobre o povoado minúsculo. Joaquim desceu do cavalo com as pernas trêmulas. É ali. Isadora apontou para a casinha de taipa ao fundo da rua. Joaquim respirou fundo. Começou a caminhar. Cada passo era uma oração. Cada batida do coração, uma súplica. Bateu na porta. Ninguém respondeu. Empurrou devagar e a viu. Já contei esse encontro, como Helena não o reconheceu, como Joaquim caiu de joelhos, como o mundo desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Mas não contei o que veio depois. Naquela noite, depois de horas de conversa, depois de Joaquim contar toda a história e Helena ouvir tudo com os olhos arregalados de espanto, ela fez uma pergunta. Então, eu era rica? Joaquim quase riu, mas a tristeza era profunda demais. Você era a mulher mais feliz que eu já conheci, não por causa do dinheiro, mas porque você tinha amor. E eu amava o Senhor. Amava. Helena ficou em silêncio. Depois, com uma voz pequena. Eu sinto muito por não lembrar. Não é sua culpa, mas é uma dor para o Senhor. Ver alguém que o Senhor amou tanto e que não te reconhece deve ser pior do que a morte. Joaquim estendeu a mão e tocou de leve o rosto dela. Mas você estar viva é um milagre. E eu não vou desperdiçar esse milagre, mesmo que você nunca se lembre de mim. Nos meses seguintes, Joaquim fez aquela viagem impossível entre o Espinhaço e a Fazenda Santo Antônio 15 vezes. A cada 2 semanas, ele montava o cavalo antes do amanhecer e cavalgava os 2 dias de distância só para ficar algumas horas com Helena. Não tentava mais fazê-la lembrar. Tentava apenas conhecê-la de novo e descobriu uma Helena diferente. A moça delicada de São Paulo, que tinha medo de sujar as mãos, tinha se transformado numa mulher forte, de mãos calejadas, que plantava mandioca e colhia milho. A que tocava piano agora lavava roupa no rio e torcia os panos com uma força que impressionava. Você mudou, ele disse uma tarde, enquanto a ajudava a carregar água do poço. Mudei? Ela parou, o balde pesado na cabeça. A Helena que eu conheci era frágil. Tinha medo de tudo. Você agora... Você é forte. Ela sorriu, e foi um sorriso triste. É porque eu tive que aprender a sobreviver. Quando você não tem ninguém, você vira forte ou morre. Você tinha a Dona Clemência. Tinha, mas mesmo com ela, eu sabia que precisava me virar. E aprendi. Aprendi a plantar, a colher, a cozinhar, a costurar. Aprendi que a vida não tem pena de ninguém. Joaquim sentiu uma admiração profunda. Você me impressiona. Helena o olhou com curiosidade. Por quê? Porque você sobreviveu. Porque você não desistiu. Porque você se tornou alguém ainda mais forte do que era. Mas eu perdi tudo. Perdi as memórias. Perdi quem eu era. Não, Joaquim disse firme. Você não perdeu quem era. Você se tornou quem precisava ser. E essa Helena aqui, essa que está na minha frente agora, é tão digna de amor quanto aquela que eu perdi. Foi a primeira vez que Helena o olhou com algo além de curiosidade. Foi a primeira vez que ela viu nele não apenas o homem que clamava um passado, mas o homem que estava ali, presente, real, amando-a sem pedir nada em troca. Mas nem tudo eram flores. Havia tensões, havia dor. Uma tarde, Joaquim cometeu o erro de tentar abraçá-la, instintivamente, como fazia antes. Helena recuou, assustada. Não faça isso. Me desculpa. Ele disse imediatamente. Eu esqueci. Esqueceu que eu não sou ela. Helena completou, a voz dura.
Esqueceu que, para mim, o senhor é um estranho que apareceu do nada dizendo que a gente era casado. A dor que atravessou o rosto de Joaquim foi visível. Você tem razão, me perdoa. Helena sentiu remorso imediato. Não, eu é que peço desculpas. Eu sei que isso é difícil para o senhor, mas é difícil para mim também. Fico tentando forçar lembranças que não vêm. Fico tentando sentir algo por um homem que, por mais gentil que seja, ainda é um desconhecido para mim. Joaquim assentiu, engolindo a dor. Então vou fazer diferente. Não vou mais tentar te fazer lembrar. Vou apenas estar aqui, como um amigo. Alguém que você pode conhecer de novo, sem o peso do passado. E foi o que ele fez. Parou de contar histórias do que eles viveram juntos. Parou de trazer lembranças. Em vez disso, perguntava sobre a vida dela ali, sobre os vizinhos, sobre as plantações. Ajudava na horta, consertava o telhado que estava com goteiras, carregava lenha. Helena observava tudo com surpresa crescente. Aquele homem rico, acostumado a mandar, estava ali de joelhos no barro, plantando feijão ao lado dela. O senhor não precisa fazer isso, ela disse. Eu sei, mas eu quero. Por quê? Joaquim parou, as mãos sujas de terra, e olhou para ela com uma honestidade desarmante. Porque estar perto de você, mesmo que você não se lembre de mim, já é mais do que eu achei que teria de novo na vida. Pessoal, se você está emocionado com essa história, bate aqui embaixo nos comentários. Conta pra gente, você já perdeu alguém e teve uma segunda chance? E não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Foi Isadora quem trouxe a notícia que mudaria tudo de novo. Numa manhã quente de outubro, ela chegou à casa de Helena correndo, o rosto vermelho, as tranças desfeitas. Dona Helena! Dona Helena! Helena estava pendurando roupa no varal. Largou tudo e correu até a menina. O que foi, criança? Aconteceu algo? Tem uns homens lá na venda, perguntando pela senhora. O coração de Helena apertou. Homens? Que homens? Homens de fora, homens ricos. Dizem que são da família do seu Joaquim. Vieram buscar a senhora. Helena sentiu o sangue gelar. Joaquim estava na fazenda naquela semana cuidando dos negócios. Não estava ali para explicar nada. Ela não hesitou. Amarrou o chale nos ombros e saiu em direção à venda, Isadora correndo atrás. Quando chegou, havia 3 homens esperando. Um deles, mais velho, tinha o rosto duro e os olhos frios. Usava terno preto, corrente de ouro no colete, chapéu de feltro. Ao lado dele, 2 capangas armados. A senhora é Helena? O homem velho perguntou sem rodeios. Sou. E o senhor é? Augusto Sampaio, irmão de Joaquim. Helena não sabia que Joaquim tinha irmão. Ele nunca mencionara. Vim buscar a senhora. Augusto continuou, a voz impaciente. Meu irmão enlouqueceu, senhora. Ficou sabendo que a senhora estava viva e, em vez de trazer a senhora de volta com dignidade, fica vindo aqui feito um mendigo toda semana. Isso é um escândalo. Isso envergonha nossa família. Helena sentiu raiva crescer dentro dela. Seu irmão não é mendigo e eu não vou a lugar nenhum. Augusto estreitou os olhos. A senhora não entende. A senhora é a esposa dele. A senhora tem obrigações e a fazenda precisa de uma senhora. Os negócios estão sendo prejudicados pela ausência dele. A senhora vai voltar comigo agora e vai retomar seu lugar. Eu não lembro de ser a esposa dele, Helena disse a voz firme. Eu não lembro de obrigação nenhuma. E mesmo que lembrasse, não seria o senhor a me dar ordens. Augusto deu um passo à frente, ameaçador. Minha senhora, não me obrigue a usar meios menos gentis. A senhora pertence àquela família, quer queira, quer não. Foi quando Isadora, que estava escondida atrás de Helena, gritou. Seu Zé, vem cá.
Seu Zé, o dono da venda, um homem grande e forte, saiu de dentro do estabelecimento com um rifle na mão. Tem algum problema aqui, dona Helena? Helena agradeceu mentalmente àquela comunidade pequena, onde todos se protegiam. Não, seu Zé, esses homens já estavam de saída. Augusto olhou ao redor e percebeu que vários moradores tinham saído de suas casas e estavam observando a cena. Ele não era estúpido. Sabia que não podia levar uma mulher à força diante de testemunhas. Cuspiu no chão e rosnou. Isso não vai ficar assim. Meu irmão vai saber da sua recusa. Pode contar a ele e diga que eu só volto se eu quiser, não porque alguém mandou. Augusto e seus capangas montaram os cavalos e partiram em disparada, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Helena ficou ali, tremendo, não de medo, mas de raiva. Quando Joaquim soube do ocorrido, 2 dias depois, ficou lívido de fúria. Augusto fez o quê? Ele tinha vindo correndo assim que recebeu o recado mandado por Isadora. Chegou com o cavalo quase morrendo de cansaço, as roupas sujas de estrada. Helena contou tudo. Joaquim socou a parede de taipa com tanta força que abriu um buraco. Esse desgraçado, ele não tinha direito. Quem é ele? Helena perguntou. Joaquim respirou fundo, tentando se acalmar. Meu meio-irmão, filho do meu pai com outra mulher, sempre achou que deveria ter herdado a fazenda no lugar de mim. Sempre foi invejoso, ganancioso. Eu não falo com ele faz anos. Ele disse que você está envergonhando a família. Joaquim riu, mas era um riso amargo. Envergonhando? Ele quer é botar as mãos na fazenda. Ele acha que, se eu estou ocupado aqui, ele pode tomar conta de tudo lá. E pode? Não, mas ele vai tentar. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois disse, Joaquim, talvez seja melhor você voltar, cuidar da sua vida. Eu vou ficar bem aqui. Ele se virou para ela, os olhos ardendo. Não, eu não vou deixar você de novo. Não depois de ter te encontrado. Mas e a fazenda? E os seus negócios? Que se danem. Helena o olhou espantada. Você não está falando sério? Estou. Helena, eu já perdi você uma vez. Não vou cometer o mesmo erro. Não vou colocar dinheiro, terras, negócios na frente do que realmente importa. E o que importa? Ele segurou as mãos dela. Você, mesmo que você nunca se lembre de mim, mesmo que você nunca me ame de novo, você importa. Foi a primeira vez que Helena sentiu o peito apertar de um jeito diferente. Não era memória, era algo novo. Algo que estava nascendo ali, naquele momento, entre aquele homem obstinado e aquela mulher renascida. Mas o destino, às vezes, força a mão da gente. A seca chegou naquele verão como uma maldição bíblica. Os rios secaram, as plantações morreram, as cisternas esvaziaram, o gado começou a morrer de sede e fome. O espinhaço, que já era pobre, mergulhou na miséria absoluta. As crianças começaram a inchar de fome, as barrigas grandes, os olhos fundos. Os velhos adoeciam e morriam sem assistência. As mulheres choravam ao ver os filhos pedindo comida que não existia. Helena, que sempre cuidara dos outros, viu-se impotente. Não havia o que fazer. Não havia água, não havia comida, não havia esperança. Foi quando Dona Clemência, a benzedeira que a acolhera anos antes, adoeceu gravemente. Helena cuidou dela dia e noite, dava-lhe água aos poucos, molhava-lhe a testa com panos úmidos, rezava ao lado dela. Mas numa madrugada fria, Clemência a chamou. Helena, minha filha. Estou aqui, Dona Clemência. Eu vou morrer, criança. Tá chegando minha hora. Não diga isso. É verdade. E eu quero te falar uma coisa antes de ir. Pode falar. Clemência segurou a mão dela com uma força surpreendente. Vai embora daqui, menina. Vai com aquele homem. Ele te ama de verdade. E você precisa de um lugar onde possa viver. Aqui. Aqui não tem mais futuro. Eu não posso abandonar essa gente. Você não vai abandonar ninguém. Você vai fazer o que é certo para você. E aí, quando você tiver condição, você pode ajudar de verdade.
Mas se você ficar aqui, você vai morrer de fome junto com todo mundo, e aí não vai poder ajudar ninguém. Helena chorou, a cabeça encostada no peito da velha. Eu não sei se consigo amar ele, Dona Clemência. Eu não lembro dele. Amor verdadeiro não vem só da memória, filha. Vem da escolha, daquilo que você decide ser. E eu vi o jeito que você olha para ele quando ele não está vendo. Você já começou a amar, só não sabe ainda. Clemência morreu naquela mesma noite, quieta, como quem adormece e não acorda mais. Helena chorou por horas. Chorou pela mulher que lhe dera uma segunda chance de viver. Chorou por tudo o que estava perdendo. Chorou pelo medo do que viria. Gente, se você está chorando também, deixa aqui embaixo. Essa história está mexendo demais com a gente. Comenta aí. Você já teve que tomar uma decisão difícil assim? E se inscreve no canal para mais histórias que tocam a alma. O enterro de Dona Clemência foi simples. Não havia dinheiro para caixão, então a envolveram num lençol branco e a enterraram no pequeno cemitério do povoado. O padre veio de outra cidade, andou 2 horas debaixo do sol, rezou a missa rápido e foi embora. Joaquim estava lá. Tinha voltado assim que soube da morte de Clemência. Ficou ao lado de Helena durante todo o enterro, sem dizer nada, apenas segurando a mão dela. Depois, quando todos foram embora, ele perguntou: "O que você vai fazer agora?" Helena olhou para o túmulo recém-fechado. Depois, olhou para o povoado agonizante ao redor. Crianças magras, casas vazias, terra rachada. "Eu quero ir com você", ela disse, a voz baixa, mas firme. Joaquim sentiu o coração disparar. "Tem certeza?" "Tenho. Mas preciso que você entenda uma coisa, Joaquim. Eu não sou mais aquela Helena que você casou. Eu não lembro dela. Eu não sei se vou conseguir ser a esposa que você espera." "Eu não espero nada, Helena. Só quero que você esteja viva. Só quero te dar um lugar seguro. O resto a gente descobre juntos. E se eu nunca me lembrar? E se eu nunca te amar como você me ama?" Joaquim sorriu, e era um sorriso triste, mas verdadeiro. "Então, eu vou aprender a viver com isso. Porque ter você perto, mesmo sem o seu amor, ainda é melhor do que te perder de novo." Helena assentiu devagar. "Então vamos. Mas tem uma condição." "Qual?" "Eu quero levar Isadora. Ela não tem ninguém. E eu não vou deixar ela morrer de fome aqui." Pode trazer quem você quiser." A despedida do espinhaço foi dolorosa. Helena distribuiu tudo o que tinha. Os poucos móveis, as panelas, as roupas. Abraçou cada vizinho, cada criança. Prometeu que voltaria, que ajudaria de alguma forma. "Você já ajudou, Dona Helena", disse seu Zé, o dono da venda, os olhos vermelhos. "Você nos deu dignidade quando ninguém dava. Você nos ensinou a ler. Você cuidou dos nossos doentes. A gente nunca vai esquecer." Helena chorou no ombro dele como uma criança. Isadora, por sua vez, estava radiante de excitação e medo. Ela nunca tinha saído do espinhaço. Não sabia o que a esperava, mas confiava em Helena e isso bastava. Partiram ao amanhecer de uma segunda-feira. 3 cavalos, Joaquim, Helena, Isadora e 2 homens de confiança que Joaquim trouxera. Levavam poucas coisas, algumas trouxas de roupa, comida para a viagem, uma imagem de Santo Antônio que pertencera a Dona Clemência. Helena olhou para trás uma última vez. Viu as casinhas de taipa, a igrejinha caiada, o cemitério onde dormiam sua benfeitora e tantos outros. Sentiu uma dor profunda, mas também uma pontinha de esperança. Talvez, só talvez, fosse possível recomeçar. A chegada à fazenda Santo Antônio foi tão impactante quanto a partida 3 anos antes. Os empregados, que tinham sido avisados de que o patrão voltaria com uma convidada especial, não esperavam aquilo. Quando viram Helena descer do cavalo, houve gritos, choros, desmaios. "Santa Mãe de Deus, é a Dona Helena!"
É um fantasma. É um milagre. Helena olhou para todos aqueles rostos desconhecidos que a olhavam como se vissem uma aparição. Sentiu-se perdida, acuada. Joaquim percebeu e segurou firme na mão dela. "Calma, pessoal!" ele gritou. Dona Helena está viva, mas ela sofreu um acidente e perdeu a memória. Ela não vai se lembrar de vocês, mas eu peço que a tratem com o mesmo respeito de sempre e que a ajudem a se sentir em casa. Houve um silêncio pesado. Depois, uma das mucamas mais velhas, tia Benedita, que amava Helena como filha, se aproximou com os olhos marejados. "Dona Helena, mesmo que a senhora não se lembre da gente, a gente se lembra da senhora, e a gente vai fazer de tudo para a senhora se sentir bem aqui." Helena, comovida, abraçou a velha, e naquele abraço sentiu que talvez, mesmo sem memória, pudesse pertencer ali. Mas nem tudo foi fácil. A casa grande era imensa, luxuosa e assustadoramente vazia. Helena, acostumada à simplicidade da casinha de taipa, sentia-se perdida naqueles corredores enormes, naqueles quartos cheios de móveis pesados e santos de madeira. "É grande demais", ela disse a Joaquim na primeira noite. Ele tinha preparado o quarto de hóspedes para ela. Não queria forçar nada, não queria que ela se sentisse pressionada a dormir no quarto de casal. "Você vai se acostumar." "Não sei se quero me acostumar, não sei se pertenço aqui." Joaquim sentou-se na cadeira ao lado da cama dela. "Helena, você pode morar onde quiser. Aqui tem quartos de sobra. Pode escolher um mais simples, se quiser. Pode pedir para reformar, para mudar tudo. Isso aqui é sua casa. Você não é prisioneira." "E o que eu sou, então?" Ele pensou por um longo tempo. "Uma mulher livre que eu espero, um dia, conquiste o coração de novo." Helena olhou para ele, e havia algo de novo naquele olhar. Não era amor ainda, mas era o começo de um respeito profundo. Isadora, por sua vez, adaptou-se rápido demais. A menina, que nunca tivera nada, agora tinha comida 3 vezes ao dia, roupas limpas, sapatos nos pés e uma cama só dela. Joaquim mandara preparar um quarto pequeno e aconchegante para ela, perto do de Helena. "Dona Helena, isso aqui é o céu?" Ela perguntou na primeira noite, deitada na cama macia, embaixo de lençóis cheirosos. Helena riu, sentada na beirada da cama, fazendo carinho no cabelo da menina. "Não, meu amor, é só uma casa." "Mas é tão bonito, tem tanta coisa." "Tem, mas lembra o que a gente sempre dizia lá no Espinhaço? Que o importante não são as coisas, são as pessoas." "Isso mesmo. Então não deixa essas coisas todas subirem na sua cabeça, tá?" Isadora assentiu séria. "Tá, mas... Dona Helena?" "Fala, filha." "Eu gosto daqui, e eu gosto do seu Joaquim. Ele é bom." Helena sorriu, mas era um sorriso confuso. "É, ele é bom." "A senhora vai casar com ele de novo?" Helena ficou sem resposta. Os primeiros meses foram de adaptação lenta e difícil. Helena tentava encontrar seu lugar naquela casa enorme. Começou ajudando na cozinha, mas as cozinheiras ficavam escandalizadas. "Dona Helena, a senhora não precisa fazer isso." Tentou cuidar da horta, mas os jardineiros já cuidavam de tudo. Sentia-se inútil. Foi tia Benedita quem teve a ideia. "Dona Helena, a senhora sempre gostava de ensinar as crianças. As filhas dos trabalhadores, os filhos dos colonos. A senhora sentava ali na varanda e ensinava as letras. Por que não faz de novo?" Helena agarrou-se àquela sugestão como quem se agarra a uma tábua no meio do naufrágio. Começou devagar. Reuniu as crianças da fazenda numa tarde, trouxe papel, lápis, alguns livros, sentou-se com elas embaixo de uma mangueira e começou a ensinar. As crianças a adoraram. E Helena, finalmente, sentiu que tinha um propósito. Joaquim observava de longe, o coração apertado. Via nela a mesma bondade, a mesma generosidade da Helena que ele conhecera. Mas via também a força nova,
a independência, a coragem de quem sobreviveu ao impossível e se apaixonava de novo, diferente, mais profundo. Pessoal, deixa o like se você está acompanhando e comenta aqui. Você acredita em segundas chances no amor? Bora interagir. E não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. Mas havia uma sombra rondando a felicidade frágil deles. Augusto. O irmão de Joaquim não desistira. Ele começou a espalhar rumores pela região. Dizia que Helena era uma impostora, uma golpista que se passava pela esposa morta para roubar a fortuna de Joaquim. Dizia que Joaquim estava louco, enfeitiçado, incapaz de cuidar dos negócios. Os rumores chegaram até a fazenda. Helena ouviu as mucamas cochichando, ouviu os trabalhadores comentando e sentiu a vergonha queimar o rosto. Eles acham que eu sou uma mentirosa, ela disse a Joaquim, uma noite. Não se importe com isso. Como não? Eles acham que eu vim aqui para roubar de você. Joaquim segurou nos ombros dela. Eu sei quem você é, e isso é tudo o que importa. Mas e a sua reputação e os negócios? Que se danem. Joaquim, você não pode ficar dizendo isso. Você tem responsabilidades. Ele a olhou nos olhos. Minha única responsabilidade é proteger você. O resto é secundário. Helena sentiu uma mistura de frustração e ternura. Você é teimoso demais. Sou, e não vou mudar. A situação piorou quando Augusto apareceu na fazenda, trazendo um advogado e 2 oficiais de justiça. Joaquim os recebeu na sala principal, os punhos cerrados de raiva. O que você quer, Augusto? O irmão sorriu, venenoso. Vim cumprir meu dever de família, Joaquim. Vim te salvar de você mesmo. Do que você está falando? Augusto tirou um papel do bolso e entregou ao advogado, que leu em voz alta. Petição de interdição, solicitada pelo senhor Augusto Sampaio, alegando incapacidade mental do senhor Joaquim Almeida Sampaio para gerir seus próprios bens e negócios. Fundamentação. O senhor Joaquim tem demonstrado comportamento errático e irracional, incluindo a crença de que sua falecida esposa está viva, trazendo para sua casa uma mulher desconhecida e dilapidando recursos da fazenda em viagens e gastos injustificados. Joaquim arrancou o papel da mão do advogado e rasgou em pedaços. Isso é uma farsa. É a lei, mano. Augusto disse, fingindo tristeza. Eu só quero cuidar de você. Você precisa de ajuda, precisa de tratamento. Preciso é que você suma da minha frente antes que eu te quebre a cara. Foi quando Helena entrou na sala. Tinha ouvido tudo. Olhou para Augusto com um desprezo frio. O senhor sabe que é mentira. O senhor sabe que eu sou Helena. Só não quer aceitar porque isso acaba com seus planos de roubar a fazenda. Augusto a olhou de cima a baixo, desdenhoso. Minha senhora, mesmo que fosse verdade que você é quem diz ser, uma mulher que perdeu a memória, que não sabe nem quem é, não tem capacidade legal de nada. Você é, na melhor das hipóteses, uma doente. Na pior, uma vigarista. Helena deu um passo à frente. Os olhos verdes brilhavam de fúria. Eu sei quem eu sou, e sei quem o senhor é. Um homem pequeno, movido pela inveja, que não suporta ver o irmão feliz. Mas não vai conseguir, porque eu vou provar que sou Helena. E vou provar que seu irmão está mais lúcido do que o senhor alguma vez esteve. Houve um silêncio tenso. Até Augusto pareceu momentaneamente desarmado diante daquela mulher que ele tentara humilhar. Joaquim, orgulhoso, ficou ao lado dela. Você ouviu minha esposa. Agora sai da minha casa antes que eu mande meus homens te expulsarem. Augusto sorriu, mas era um sorriso derrotado. Isso não acabou, Joaquim. Acabou sim, e você perdeu. Mas a ameaça de Augusto tinha mexido com Helena. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Ficou olhando pela janela do quarto, vendo a lua cheia iluminar os cafezais. Bateram na porta. Posso entrar? Era Joaquim. Pode. Ele entrou trazendo uma xícara de chá de camomila.
Achei que precisasse. Obrigada. Sentaram-se em silêncio por um tempo. Depois, Helena perguntou: Joaquim, você realmente acredita que eu sou Helena? Ou você só quer acreditar? Ele a olhou surpreso. Como assim? Eu não tenho provas. Não tenho documentos. Não me lembro de nada. Eu posso ser qualquer uma. Eu posso ser uma mulher qualquer que se parece com ela e que você está usando para preencher o vazio. Você não é qualquer uma. Como você sabe? Joaquim levantou-se e foi até a cômoda. Abriu uma gaveta e tirou algo de dentro. Voltou e colocou nas mãos dela. Era o livro de Camões, o mesmo que Isadora tinha visto lá no espinhaço. Abra na primeira página. Helena abriu. Lá estava, com letra caprichada: Para Helena com todo o meu amor. Que as palavras de Camões digam o que meu coração ainda não sabe dizer. Joaquim, este livro estava com você quando te encontrei no espinhaço. Isadora me mostrou. Eu dei esse livro para Helena antes de casar. Era o único que ela levava para todo lado. E você tem ele. Helena olhou para o livro, a garganta apertada. E a aliança? Joaquim continuou. Levanta a mão esquerda. Helena obedeceu. No dedo anelar, a aliança simples de ouro. Tira ela. Olha por dentro. Helena tirou a aliança e virou contra a luz. Lá estava, gravado, JASNHA, 1896, Joaquim Almeida Sampaio e Helena Araújo, as nossas iniciais, a data do nosso casamento. Esta aliança foi feita sob encomenda. Não existe outra igual. Helena começou a chorar. E a cicatriz? Joaquim apontou para a sobrancelha dela. Helena me contou que caiu de uma mangueira aos 7 anos. A prima dela, bêbada numa festa, me confirmou a história anos depois. Você tem essa mesma cicatriz. Isso não prova nada, pode ser coincidência. E os seus olhos? Joaquim segurou o rosto dela com as 2 mãos. Helena tinha uma manchinha dourada no olho esquerdo, um ponto pequenininho que mais ninguém reparava. Você tem a mesma mancha. No mesmo lugar. Helena não sabia disso. Nunca tinha prestado atenção. Helena, você é ela. Você pode não se lembrar, mas o seu corpo lembra. As suas mãos lembram de tocar piano. Já reparou que você tamborilar os dedos exatamente igual a ela? O seu jeito de inclinar a cabeça quando pensa. O jeito que você morde o lábio quando está nervosa. Tudo isso é dela. É seu. Helena chorava descontroladamente agora. Mas eu não lembro de nada. Não precisa lembrar. Você é Helena, e eu te amo, do jeito que você era e do jeito que você é agora. Foi a primeira vez que Helena se permitiu acreditar de verdade. Acreditar que tinha pertencido ali, que tinha sido amada, que tinha sido feliz. E foi a primeira vez que ela beijou Joaquim. Não por obrigação, não por memória, mas por escolha. Gente, esse beijo merece seu like. Deixa aquele comentário dizendo se você está emocionado. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal, de onde você está nos assistindo. Comenta aí. Os meses seguintes foram de uma reconstrução lenta e bela. Helena não recuperou a memória, mas parou de tentar forçar. Aceitou que a Helena de antes tinha morrido naquele despenhadeiro e que ela, a Helena de agora, era uma pessoa nova. Com partes da antiga, mas também com coisas novas, forjadas no sofrimento e na superação. Ela e Joaquim reconstruíram o relacionamento tijolo por tijolo. Voltaram a dormir no mesmo quarto, mas não por obrigação, porque queriam. Voltaram a conversar nas noites de lua cheia. Voltaram a sonhar. E milagre dos milagres, 1 ano depois do retorno de Helena à fazenda, ela descobriu que estava grávida. Foi tia Benedita quem percebeu primeiro. Helena estava enjoada havia dias, recusava café pela manhã, sentia tonturas. A velha mucama, experiente, sorriu com sabedoria. Dona Helena, a senhora está esperando. Helena arregalou os olhos. Esperando o quê?
Um bebê, minha filha. O choque foi tão grande que Helena teve que se sentar. Colocou a mão na barriga ainda lisa, tentando processar aquilo. Mas eu... A senhora e o patrão são casados, minha senhora. Isso é bênção de Deus. Quando Helena contou a Joaquim naquela mesma noite, ele ficou paralisado. Literalmente, não conseguiu se mexer por longos segundos. Depois começou a chorar. Chorou como criança, abraçado a ela, o rosto encostado na barriga, ainda sem sinais. Nós vamos ter um filho, ele repetia entre soluços. Um filho nosso. Helena, emocionada com a emoção dele, também chorou. Você não está com medo? Ela perguntou. Medo de quê? Da última vez eu estava grávida e aconteceu o acidente. Joaquim ergueu o rosto molhado e segurou firme as mãos dela. Desta vez vai ser diferente. Desta vez eu não vou deixar você sair do meu lado, nem por um segundo. E ele cumpriu. Durante toda a gravidez de Helena, Joaquim foi o marido mais presente que já existiu. Acompanhava cada enjoo, cada dor, cada movimento do bebê. Lia para ela todas as noites, massageava seus pés inchados, trazia flores frescas todos os dias, mandou vir uma parteira famosa de Ouro Preto, ofereceu uma fortuna para ela ficar hospedada na fazenda durante os últimos meses. Preparou o quarto do bebê com todo cuidado, o mesmo quarto que tinha sido fechado anos antes. Helena, vendo todo aquele cuidado, todo aquele amor desesperado, apaixonava-se cada vez mais por aquele homem. Joaquim, ela disse uma tarde enquanto ele pintava o berço de branco, eu ainda não me lembro de ter te amado antes, mas eu te amo agora, do jeito que eu sei. E isso basta? Ele largou o pincel, atravessou o quarto e a beijou com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Basta, mais do que basta. O parto aconteceu numa noite de maio, com a lua minguante escondida atrás das nuvens. Helena entrou em trabalho de parto ao anoitecer, e Joaquim quase enlouqueceu de nervosismo. Sai daqui, patrão! Tia Benedita o expulsou do quarto. O senhor só está atrapalhando. Ele ficou no corredor, andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Rezava, xingava, chorava, rezava de novo. A cada gemido de dor de Helena, ele morria um pouco. Isadora, agora uma moça de 15 anos, sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Ela vai ficar bem, seu Joaquim. A dona Helena é forte. E se acontecer algo? E se... Não vai acontecer. Não dessa vez. Deus não seria tão cruel. O parto durou 6 horas. 6 horas de agonia para Joaquim, até que finalmente ouviu-se o choro, um choro alto, forte, saudável. A porta se abriu e a parteira saiu sorrindo. É uma menina, seu Joaquim, e é perfeita. Joaquim entrou no quarto cambaleando. Helena estava deitada, pálida de cansaço, mas com um sorriso radiante no rosto. Nos braços, uma criaturinha vermelha e enrugada, de olhos fechados, que berrava com toda a força dos pulmões. Quer pegar sua filha? Helena perguntou. Joaquim se aproximou com medo, como se a bebê fosse quebrar. Pegou-a no colo com uma delicadeza infinita. A menina parou de chorar imediatamente e abriu os olhinhos, verdes como os da mãe. Joaquim começou a chorar de novo. Ela é perfeita. É. Como vamos chamá-la? Joaquim olhou para Helena, depois para a filha. Clemência, em homenagem à mulher que te salvou e que nos deu essa segunda chance. Helena sorriu através das lágrimas. Clemência, é perfeito. Pessoal, comenta aí se você também está chorando. E deixa o like para fortalecer. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. De onde você está assistindo? Comenta o nome da sua cidade. O nascimento de Clemência trouxe uma alegria nova para a fazenda Santo Antônio. A menina era adorada por todos, dos trabalhadores às mucamas, do feitor ao cocheiro, e Isadora, que Helena oficialmente adotara como filha mais velha, era a irmã mais orgulhosa e protetora que já existiu.
Você não vai machucar minha irmã, ela dizia a qualquer visita que tentasse pegar o bebê no colo. Helena ria daquele ciúme doce. Os meses se transformaram em anos. Clemência cresceu forte e saudável. Uma criança alegre de cabelos castanhos e olhos verdes brilhantes. Era teimosa como o pai e generosa como a mãe. Joaquim, que já fora um homem duro, tornou-se ridiculamente mole com a filha. Ela pedia a lua, e ele tentava arrancar do céu. Helena tinha que impor limites, porque o pai simplesmente não conseguia negar nada à menina. Você vai estragá-la. Helena o repreendeu um dia, quando ele voltou da cidade com uma boneca caríssima de porcelana francesa. Vou. E daí? Helena riu e desistiu. No fundo, adorava ver aquele amor imenso e desajeitado. Mas a vida, como sempre, não é só alegrias. Havia uma ferida ainda aberta. Augusto, o irmão de Joaquim, não desistira de seus planos. Processou Joaquim judicialmente, tentando provar que ele era incapaz. Trouxe testemunhas compradas, médicos corruptos, documentos forjados. O processo se arrastou por 3 anos. 3 anos de tensão, de audiências, de humilhações públicas. Helena teve que depor inúmeras vezes. Foi interrogada, desacreditada, humilhada por advogados sem escrúpulos que a chamavam de oportunista, golpista, aproveitadora. Mas ela não desistiu. Em cada audiência, ela se apresentava com dignidade. Contava sua história, mostrava as provas, o livro, a aliança, as fotos antigas que Joaquim tinha guardado e que eram claramente dela. E no final, a verdade prevaleceu. O juiz, um homem velho e justo, deu a sentença final. Considerando as evidências apresentadas, declaro que a senhora Helena Almeida Sampaio é, de fato, a esposa legítima do senhor Joaquim Almeida Sampaio, tendo sobrevivido ao acidente de dezembro de 1899 e sofrido perda de memória em decorrência do trauma. A petição de interdição é considerada improcedente e manifestamente infundada, tendo sido movida por interesses escusos. O senhor Augusto Sampaio é condenado a pagar custas processuais e indenização por danos morais. Joaquim abraçou Helena ali mesmo no tribunal. Ela chorou de alívio e exaustão. 3 anos de luta, finalmente terminados. Augusto saiu do tribunal derrotado e furioso. Nunca mais voltou à fazenda. Anos depois, souberam que tinha morrido em São Paulo, arruinado e sozinho. Joaquim não sentiu pena. Apenas alívio de que aquele fantasma finalmente tinha ido embora. Os anos passaram como água mansa de rio. Clemência cresceu e se tornou uma jovem linda e inteligente. Estudou, viajou, conheceu o mundo, mas sempre voltava para a fazenda, porque lá estava seu coração. Isadora formou-se professora, a primeira da região. Abriu uma escola para meninas pobres na própria fazenda, usando recursos que Joaquim providenciava com alegria. Casou-se com um rapaz bom, professor também, e teve 4 filhos. Nunca esqueceu que fora uma menina descalça do espinhaço e dedicou a vida a ajudar crianças como ela. Helena e Joaquim envelheceram juntos. Os cabelos dele embranqueceram. Os dela ganharam fios prateados. As mãos ficaram mais rugosas, mas o amor entre eles só cresceu. Eles nunca tiveram outros filhos. Clemência foi a única, mas foi mais do que suficiente. E Helena nunca recuperou a memória, nem um fragmento. A Helena que morrera no despenhadeiro ficou lá perdida para sempre. Mas a Helena que renascera era completa por si só. Você se arrepende? Joaquim perguntou uma noite, quando estavam sentados na varanda, velhinhos já, vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja e vermelho. De quê? De não se lembrar, de ter perdido aqueles anos. Helena pensou por um longo tempo. Não,
porque se eu tivesse morrido de verdade naquele acidente, nada disso teria existido. Clemência não teria nascido. Isadora teria morrido de fome, e você teria ficado sozinho. Às vezes, acho que perder a memória foi o preço que eu paguei para recomeçar, e foi um preço justo. Joaquim segurou a mão enrugada dela. Eu te amaria de qualquer jeito, com memória ou sem memória, porque o que eu amo em você não é o passado, é quem você é, quem você sempre foi, mesmo sem saber. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E eu te amo por ter tido paciência, por ter me esperado, por ter me amado mesmo quando eu era uma desconhecida. Ficaram ali, em silêncio, vendo a noite chegar devagar, envolvendo tudo com sua escuridão gentil. Helena faleceu aos 68 anos, numa manhã de primavera enquanto dormia. Simplesmente não acordou. Joaquim, que dormia ao lado dela como dormira por quase 30 anos, percebeu que ela estava fria. Não gritou, não chorou. Apenas segurou a mão dela e sussurrou: "Espera por mim, amor. Eu vou logo atrás." Ele cumpriu a promessa. 6 meses depois, numa tarde de outubro, Joaquim teve um ataque do coração enquanto caminhava pelo cafezal. Caiu ali mesmo, entre os pés de café que ele cuidara a vida toda. Quando o encontraram, ele tinha um sorriso no rosto. Foram enterrados lado a lado, debaixo de um ipê amarelo que ele plantara anos antes, no lugar onde ficava o túmulo de mármore que tinha sido demolido. A lápide era simples: Joaquim Almeida Sampaio, 1860-1928, Helena Almeida Sampaio, 1877-1925, separados pela morte, unidos pela vida, eternos no amor. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like sagrado e comenta aí embaixo: você acredita que o amor verdadeiro supera tudo? Comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nossas próximas histórias. Hoje, onde antes ficava a Fazenda Santo Antônio, existe uma escola. Chama-se Escola Rural Professora Isadora, construída com o dinheiro que Clemência, já velha e viúva, deixou em testamento. A escola atende centenas de crianças da região, muitas delas pobres, todas recebendo educação gratuita e de qualidade. Na entrada da escola há um busto de bronze. Não é de Joaquim nem de Helena, é de Isadora, a menina descalça que mudou tudo ao ter coragem de contar a verdade. Embaixo do busto, uma placa: a verdade liberta, a coragem transforma, o amor reconstrói. No pátio central, há um ipê amarelo imenso plantado há mais de 100 anos. Dizem que foi o próprio Joaquim quem plantou, no dia em que demoliu o túmulo vazio de Helena. As raízes são tão profundas que nada consegue abalar a árvore. E toda primavera, quando ela floresce, as flores cobrem o chão como um tapete dourado. Os alunos mais velhos contam aos mais novos a história de Joaquim e Helena. É tradição da escola, passada de geração em geração. E mesmo as crianças mais céticas, as mais modernas, as que não acreditam em nada, ficam quietas quando ouvem. Porque algumas histórias são fortes demais para serem esquecidas. Há quem diga que nas tardes de primavera, quando o ipê está florido e o vento sopra suave, dá para ouvir uma voz de mulher cantando baixinho. Ninguém vê nada, mas a voz está lá, clara como água de nascente, doce como mel de abelha. Será verdade? Não sei, mas gosto de acreditar que sim. Porque o amor verdadeiro não morre. Ele se transforma, ele permanece, ele floresce. E às vezes, tudo o que precisamos para encontrar quem perdemos não é a memória do passado, mas a coragem de recomeçar no presente. Essa história que contei para vocês nesta noite me faz pensar em tantas coisas. Quantas vezes a gente desiste cedo demais? Quantas vezes enterramos alguém ou algum sonho antes da hora sem dar uma última chance ao impossível? Joaquim poderia ter desistido. Poderia ter ignorado a menina do cemitério.
Poderia ter dito: é mentira, é loucura, não pode ser verdade. Mas ele escolheu acreditar, escolheu ir atrás. E Helena? Helena poderia ter ficado com medo, poderia ter rejeitado aquele homem estranho, aquela vida que não era dela. Mas ela escolheu confiar, escolheu dar uma chance ao recomeço. Isadora, coitadinha, poderia ter ficado calada. Afinal, quem ia acreditar numa menina descalça, sem pai nem mãe, sem nada? Mas ela escolheu a coragem, escolheu a verdade. E você, que está me ouvindo agora, seja de onde for que esteja me assistindo, já parou para pensar nas escolhas que fez? Nas pessoas que você desistiu? Nos amores que você enterrou antes do tempo? Não estou dizendo que todo amor perdido pode ser recuperado. Nem todo final é feliz, nem todo morto ressuscita. Mas estou dizendo que, enquanto houver um fio de esperança, enquanto houver uma vozinha dizendo tenta só mais uma vez, vale a pena tentar. Porque o amor verdadeiro, esse amor que nasce da escolha, que se constrói na paciência, que sobrevive à perda da memória e à dor do esquecimento, esse amor não precisa de passado. Ele se basta no presente. E esse tipo de amor, meus queridos, é o que torna a vida digna de ser vivida. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ficado comigo até o fim dessa história. Deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. E comenta aí embaixo, de onde você está assistindo, qual parte da história mais te emocionou? Você acredita em amor assim que supera tudo? Conta pra gente, vamos formar uma corrente de fé e esperança aqui nos comentários. E se essa história te tocou de verdade, compartilha com alguém que precisa acreditar que sempre, sempre é possível recomeçar. Até a próxima história, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. E lembrem-se, o amor verdadeiro não se lembra. O amor verdadeiro se reconhece. Um abraço do fundo do coração. Mesmo quando a memória morre, o coração ainda sabe o caminho de casa.